recém-nascido. Isabel pediu a Ieda Iscariotes, que havia conseguido fugir a tempo da sanha assassina de Almadon, que fosse até Cafarnaum e encontrasse com Yeshua. Ele deveria lhe fazer as perguntas que tanto inquietavam seu filho, e retornar com as respostas. Ieda, da cidade de Iscariotes, partiu velozmente, acompanhado de um amigo, também antigo discípulo de Yochanan, e, 2 dias depois, encontraram-se com Yeshua, que já os conhecia do séquito do primo. Eles quiseram lhe falar a sós, no que Yeshua lhes atendeu imediatamente. Venho da parte de Isabel, sua tia. Ela lhe manda saudações e bênçãos. Como está minha tia? Extremamente abatida com a prisão de Rav Yochanan. Posso imaginar. Quais são as chances de um indulto de Herodes Antipas? Falam que não há a menor chance de isto acontecer. Pôncio Pilatos deseja o morto, crucificado, como prova de que qualquer sedição foi definitivamente debelada. Herodes Antipas é que está postergando a execução, com medo do castigo divino. Yeshua abaixou a cabeça, tristemente. Ieda prosseguiu, entrando no assunto que o interessava de fato. Yochanan, meu mestre, deseja saber se você é o tão esperado Messias, ou se devemos esperar por alguém mais. Yeshua pensou por um segundo. Lembrava-se de como Yochanan abraçara sua missão de arauto do Messias, de como se empolgara com o fato de ser Eliahu o renascido e da plenitude de sua missão batista. Deveria ser iludido ou deveria receber a verdade, que ele era alguém totalmente diferente do que todos haviam imaginado. Um Messias de paz, justiça e liberdade. Não um guerreiro eleito para fazer a espada banhar-se no sangue dos injustos, chacinando os inimigos de Israel e elevando o nome de seu povo, de sua nação, ao mais alto patamar entre todas as demais nações do mundo. Diga ao Yochanan que os cegos recuperam a visão, os aleijados andam, os doentes estão sendo tratados, e principalmente que os demônios são esconjurados e expulsos. Não lhe diga mais nada do que isso. Ele saberá entender a mensagem que lhe enviou. Yeshua sabia que Yochanan acreditava que o mundo era um palco de luta entre o bem e o mal. O mal era a doença, a morte, a peste, a tempestade e os demônios que se aproveitavam da fraqueza dos homens para levá-los à tentação. Se eles estavam sendo vencidos era porque o bem estava triunfando, e isto era a principal característica do Messias, derrotar o Sitra Achra, o outro lado, o mal. Ieda Iscariotes olhou com desconfiança. No passado, Yeshua era menos enigmático. O que falara não era nada em especial. Será que ele não se considerava um Messias? Ou era e não achava que era chegada a hora de revelar sua missão? Ieda Iscariotes partiu de volta para Jerusalém, com a firme ideia de que diria a Isabel que Yeshua era realmente o Messias. Seria um consolo para Yochanan saber que sua morte não seria em vão. No entanto, Ieda ficara intrigado, porquanto lhe precisava realmente descobrir se Yeshua era ou não o Messias. Deliberou que, assim que terminasse essa missão para Isabel, ele voltaria para se juntar ao grupo de Yeshua e tiraria suas dúvidas com contato direto com o mestre Galileu. Ieda encontrou-se com Isabel e contou-lhe seu encontro com Yeshua. Ele mentiu, uma piedosa mentira, que se não fosse dita por ele, o seria pela mãe do prisioneiro. Alguns dias depois, Yochanan ouviria de sua própria mãe, a versão fantasiosa de que Yeshua estava preparando um imenso exército e que logo estaria conquistando a Galiléia. Yochanan sentiu-se reconfortado. Sua vida não fora em vão. Ele podia morrer agora com o coração aliviado. Cumprir a sua missão de arauto das boas novas. Penitenciou-se por ter duvidado do primo e alegrou-se por ter sido tão ousado, pois, com certeza sua prisão é que gerara os acontecimentos e Yeshua havia aflorado como grande líder. Tudo havia valido a pena. Os eventos começaram a se precipitar. Pôncio Pilatos desejava a morte de Yochanan, porquanto não se deixa os líderes de uma revolta vivos.
Isto leva aos seguidores remanescentes à ilusão de que podem tentar libertá-lo e continuar a luta armada. Como ele não conseguia convencer Herodes Antipas, o homem era de uma superstição pertinaz, ele resolveu abordar o assunto por outro ângulo. Ele sabia que a esposa de Herodes Antipas, Herodíades, detestava o Batista. O homem falara mal dela por todos os cantos da terra. Ela, como toda mulher vingativa, esperava o momento para ver a sua perdição. Pôncio Pilatos, num dos vários banquetes de que participou, conversou longamente com ela. Disse-lhe que em Oxanã vivera um perigo constante para Roma e seu marido, Herodes Antipas. Os seus sequazes podiam querer matar o rei para libertarem o profeta. Ela devia influenciar Herodes Antipas para que ele entregasse o Batista para Roma, que saberia valorizar a presa, crucificando-o com requintes extremos de crueldade. A mulher não perdeu tempo e, já no outro dia, falava com o marido sobre o assunto. Mas Herodes Antipas era um supersticioso. Ele achava que se mandasse matar Elxanã, o sangue daquele justo recairia sobre ele, manchando-o perpetuamente. A mulher insistiu e lhe reportou que sua situação com Roma estava se deteriorando. Os relatórios que Pôncio era obrigado a fazer de tempos e tempos excluíam a morte de Elxanã e que, pela lei romana, devia ser morto por crucificação. Herodes Antipas, no entanto, resistiu à ideia de mandar matar o profeta, afirmando que se explicaria com Tibério, seu imperador e pessoal amigo. Finalmente, após muita insistência da esposa e de Caifás, além de Pilatos, o rei chamou Almadom e lhe perguntou: você crê que Elxanã represente um perigo? Ele não, pois está encarcerado. No entanto, nunca se sabe como pode reagir a Malta enfurecida. Podem vir pedir sua libertação no próximo Pessach e Sua Excelência terá que atendê-los, pois é costume libertar um prisioneiro durante esta festa. Realmente, o Pessach se aproxima, mande matá-lo e o degolaremos rapidamente. Não sentirá dor e nem sofrerá mais. Não corra riscos desnecessários, pois sua libertação criaria inúmeros problemas com os romanos e com o povo, além dos saduceus do templo. Todos querem vê-lo morto, e confesso que eu também, pois ele é uma ameaça maior preso do que solto. Herodes Antipas pensou duramente um minuto. A sala reservada só continha ele, Almadom e Cusa, seu conselheiro real. Ele olhou para Cusa, que meneou a cabeça afirmativamente, concordando com Almadom, e finalmente decidiu-se, que seja, então. Cusa, prepare o decreto real e eu assinarei. Execute o Batista o mais rápido possível. No outro dia, um cavaleiro partia de Cesareia para Maqueronte, levando 2 dias de viagem a cavalo para chegar à fortaleza de Herodes Antipas. Naquele mesmo dia, um verdugo junto com mais 2 homens arrancaram Elxanã de sua minúscula cela. Levaram-no para o corredor e deram-lhe 2 fortes batidas na cabeça, que o desacordaram. Colocaram seu corpo numa posição ideal para que a grande espada recuva arrancasse sua cabeça de uma só vez. O executor levantou o sabre, e por 2 vezes, mediu a distância, levantando e baixando a lâmina sobre o pescoço do infeliz. Na terceira, ele grunhiu qualquer coisa ininteligível e desceu a cimitarra com inaudita força. A cabeça pulou fora do corpo num único golpe e rolou alguns metros. O soldado agarrou a cabeça pelos cabelos, deixou o sangue pingar durante alguns minutos, enrolou-a num pano, colocou o embrulho numa sacola de couro e, no outro dia, partiu para Cesareia, para mostrá-la a Herodes Antipas. Ele não quis vê-la, mas Almadom, que conhecia o Batista, certificou-se de que haviam matado o homem certo. No momento em que Elxanã era morto, degolado, os nódulos do complexo de culpa que geraram em sua mente críptica, quando degolara, impiedosamente, os sacerdotes de Baal, foram destruídos. Ele estava eliminando os complexos de culpa que ele mesmo gerara por sua impiedade. 800 anos haviam se passado e a justiça divina que,
Muitas vezes parece falhar, outras tantas parece tardar, finalmente se manifestar através do mesmo ato praticado por Eliaú. O mal sempre vem para o bem. Uma nova e maravilhosa existência espiritual aguardava Yochanan, o Batista. A noite havia caído rapidamente neste período do ano. Era inverno e Jesus havia se deslocado para a aldeia de Naim, na Galiléia. Foram com ele vários de seus discípulos, entre eles Matiá Levi ben Alfeu que, cada vez mais, se integrava ao grupo. Boaner Jesus conduzia para o encontro com um homem poderoso, rico e sagaz, nobre do local. Zebedeu exagerara os feitos de Jesua, assim como as suas ideias. Deste modo, Jorim de Naim desejava conhecer a nova doutrina social de Jesua. Chegaram na cidade de Naim após 2 dias de andanças. O grupo contava com Miriam, que queria conhecer os prodígios que ouvira falar sobre o filho. Junto com ela, vieram Batseba, sogra de Shimon e a própria mulher do homem Zarrão, de Vorá. Além delas, vinham sempre algumas outras mulheres que trabalhavam nas curas do grupo de Batseba. Foram até a casa de Jorim, que os recebeu a todos principescamente, oferecendo um lauto jantar, após ter acomodado quase todos em sua própria residência e na casa de seus principais servos. No ágape, Jorim perguntou sobre a doutrina de Jesua e ele não se fez de rogado. Explicou suas ideias da forma mais legítima que poderia. Jorim era um ótimo negociante, sendo dono de terras que se estendiam até próximo de Nazarete. Cultivava olivas e nos terrenos mais escarpados plantava laranjas com bons resultados. Havia, no entanto, uma grande perda, um desperdício enorme. Os trabalhadores nem sempre tiravam os frutos na hora certa. Em outros lugares de seu campo, ele criava cabras, mas queixava-se sempre de que recebia pouco leite e muitos de seus tenros cabritos se extraviavam. Jesua lhe propôs um sistema de trabalho diferente. Em vez de ser o proprietário de tudo, ele iria arrendar a terra aos trabalhadores, organizando-os em grupos de trabalho. Cada agrupamento seria responsável por certa área, tendo que pagar o aluguel do local por um preço predeterminado. Além disso, deveria vender o resultado de seu trabalho para Jorim, por um preço previamente acertado. No entanto, se outrem quisesse pagar quantia superior à estipulada, eles poderiam vender o produto a quem assim oferecesse. Jorim, que já conhecera o sistema implantado em Cafarnaum e Tiberíades, esperava por algo semelhante e lhe perguntou se ele ficaria um determinado tempo para ensinar os homens a trabalharem. Jesua aceitou de bom grado e Jorim colocou sua casa como quartel-general daquela operação. Nos dias que se seguiram houve grandes modificações em Naim. No entanto, pela primeira vez, Jesua começou a enfrentar resistência de quem ele menos esperava, os camponeses. Muitos não tinham ideia de como trabalhar em grupo, cada um queria que sua ideia prevalecesse sobre os demais. Outros ficaram aborrecidos em terem que arcar com uma responsabilidade, era mais fácil depender do nobre para tudo. Já alguns ficaram profundamente irritados, com o novo sistema cessava o roubo, pois, se eles roubassem, estariam furtando de si próprios. Jesua reunia grupos pequenos de trabalhadores e os ensinava como trabalhar em conjunto, elegendo um responsável mais velho e experiente para coordenar os demais. Mostrou que este sistema democrático traria os resultados que eles almejavam. Os homens simples e ignorantes, muitos sem saberem sequer ler, escutavam embevecidos e, para consolidar essas ideias, Jesua sempre terminava suas palestras com uma história que ajudava a fixar sua ideia principal. Jorim não era um benevolente homem de negócio. Pelo contrário, era um ser duro e arguto, preferindo não ter feito este tipo de arranjo com seus trabalhadores. Se assim agira, era por ter fracassado em outros métodos. Tentara levá-los com extrema dureza e só conseguira que os homens se esquivassem do trabalho, sabotando o que fosse possível. Colocou capatazes e descobriu, após certo tempo, que fora roubado por eles.
Agora era a última tentativa. Sua maior riqueza era o comércio e o que ele conseguia de suas terras não era o mais importante, mas ele detestava saber que era roubado por tratantes ignorantes. Desta nova modalidade, ele teria a parte mais importante da atividade, que era o comércio dos bens. Muitos poderiam pensar que Yeshua estava implantando uma forma de comunismo, e, realmente, algumas das comunidades iniciais mantinham um sistema onde tudo era de todos. No entanto, um observador mais atento veria que ele procurava um sistema muito mais profundo do que simplesmente uma dependência do homem ao Estado. Pelo contrário, ele estimulava que os pobres, os menos favorecidos, procurassem, por si próprios, encontrar um caminho para a prosperidade. Já a sua pregação era extremamente direta. Ele incutia na mentalidade tacanha dos camponeses que a prosperidade era alcançável através do trabalho e do esforço. O que Yeshua pregava era algo muito próximo a uma forma de socialismo que previa a transformação da sociedade com base na iniciativa privada, sem a estatização dos meios de produção, e pela modificação da consciência individual dos homens, ao mesmo tempo em que transformava as relações de produção entre eles. Ele era basicamente um reformista e sua teoria era de que seria possível se alcançar o poder mediante reformas sucessivas e graduais, repudiando a violência como forma de ação política. Ele queria ser um revolucionário sem verter sangue. Uma revolução branca e branda dos costumes, dos homens e da sociedade. Era o primado da justiça acima de tudo. Naim passou, nos 2 meses que se seguiram, por uma profunda reforma. Inicialmente, o centro de cura foi estabelecido e afluíam centenas de pessoas, quase que diariamente. Yeshua trabalhava de manhã até à noite, seja treinando os camponeses, seja estabelecendo preços justos, dirimindo dúvidas, curando pessoas, e quase sempre no final da tarde, quando o sol começava seu caminho para de trás das montanhas, ele se reunia com seus amigos diletos e conversava até a hora do jantar. Nestes momentos de tranquilidade, ele dissertava sobre o mundo espiritual, de como os espíritos atuavam sobre os renascidos e de que forma era importante se ter uma conduta ilibada para não atrair elementos perniciosos do mundo espiritual. Shimon era o que mais perguntava e o que demonstrava o maior interesse. No entanto, Talma era o que melhor entendia os conceitos espirituais e sociais. Talma parecia beber as palavras de Yeshua como se fosse um sedento viajor dos desertos. Perguntava pouco e entendia muito. Yeshua e ele sempre foram extremamente simbióticos. Certos fenômenos de telepatia aconteciam, para agradável surpresa dos dois. Talma parecia saber o que Yeshua estava para falar, algumas frações de segundos antes. Havia uma afinidade espiritual. Foi a partir de Naim e das longas conversas sobre o mundo espiritual que se abriu, ainda mais, o fosso separatório entre o grupo de Shimon, bem mais numeroso, e o de Talma, praticamente reduzido a ele e a 2 discípulos sem nenhum prestígio que a história esqueceu. O grupo de Cafarnaum, liderado por Shimon, acreditava que o profeta queria inflamar o mundo, destruí-lo, para, sobre suas cinzas, reconstruir o reino de Deus. Na sua concepção, o grupo se baseava nas histórias de fogo e destruição, assim como nas profecias do profeta Isaías sobre o Messias. Havia um toque apocalíptico no grupo, que era combatido por Yeshua, que explicava que não havia necessidade disto para se reconstruir um mundo novo. No entanto, por incrível que pareça, o grupo acreditava que Yeshua não queria revelar estes detalhes de destruição, de hecatombe telúrica e de morte-sino em massa, para não assustá-los. Eles acreditavam que ele era o Messias prometido, mas não um príncipe de paz, porém um mago que, na hora que desejasse, faria chover o fogo e enxofre sobre todos, abrasando a terra e destruindo os romanos, os gregos e os demais povos, só deixando intacto o povo eleito. Talma, por sua vez, entendia que se tratava de um demorado método,
que se iniciaria na Galileia e que se espalharia pelos séculos através do mundo. Ele entendia que era um movimento duplo, que envolvia as pessoas, exigindo uma mudança interna, e a sociedade, demandando uma reestruturação social e política fabulosa, que só viria com o tempo, através de um longo processo de amadurecimento. Em Naim, aconteceu um dos fenômenos que mais atrairia a atenção do povo sobre Yeshua. Uma pobre viúva, mulher solitária e abandonada por todos, tinha um filho de 15 anos, que era sorumbático e taciturno. Ele era, entretanto, a pérola de sua vida, a luz de seus olhos, o filho tardio de sua juventude infausta passada nos campos. O rapaz tinha terríveis enxaquecas que o prostravam por dias seguidos. O jovem era dado à demência precoce, e, muitas vezes, levava a sua pobre mãe às lágrimas quando ficava em estado de estupor. Um dia, quando Yeshua estava na cidade, o jovem teve um ataque de esquizofrenia e caiu num estado de profunda catalepsia. Para todos os efeitos, estava morto. A mãe, em total desespero, gritou, descabelou-se, rasgou as vestes, jogou cinza na cabeça e começou batendo as palmas abertas das mãos na testa, gritando enlouquecida. Naquele momento, os vizinhos acorreram e tentaram acalmá-la. Foi providenciado o enterro do jovem, tendo sido embrulhado em panos de linho branco, perfumados em aloés e mirra. E Yeshua, que estava no campo dando instruções aos campônios, ao voltar ao vilarejo, encontrou o cortejo fúnebre, que serpenteava para fora da aldeia. Yeshua e seu grupo de amigos pararam para ver a procissão passar. Num determinado instante, um espírito apareceu para Yeshua, e profundamente transtornado, tentou-lhe dizer algo. Tratava-se de uma alma bondosa, mas que não tinha ainda alcançado os cumes espirituais. Era a falecida avó do jovem e estava quase fora de si de preocupação. Yeshua orou para que ela se acalmasse e logo depois apareceu uma dúzia de guardiões astrais para dominarem a situação. Um deles conversou rapidamente com o espírito. Ele também se alarmou e avisou a Yeshua, que acompanhava cada vez mais apreensivo todo o desenrolar daquele episódio. O rapaz não morreu. Está em estado cataléptico. Não podemos deixá-lo ser enterrado, pois, aí sim, se consumará a morte física. Ajude-nos a revivê-lo, mestre Yeshua. Yeshua não perdeu tempo e lesto, aproximou-se do cortejo e levantando calmamente a destra, ordenou: parem. Coloquem-no no chão. O rapaz não está morto. Yeshua tinha um magnetismo pessoal muito grande, além de já ser sobejamente conhecido pelos seus milagres. As pessoas pararam e obedeceram, quase sob impulso automático. Yeshua desenrolou pessoalmente as gases do rosto para permitir que o jovem respirasse, enquanto que uma turma de obreiros começava suas atividades curativas na mente do jovem. Um farto banho de fluidos espirituais foi providenciado e, quase como um choque, o jovem agitou-se, abriu os olhos desmesuradamente, assim como a boca, e deixou escapar um grito abafado, cave e estranho. As pessoas que estavam em volta assustaram-se. Uns saíram correndo, crendo que o jovem estava vindo dos infernos para levá-los junto. Outros se assustaram, mas ficaram para ver o que estava acontecendo. Yeshua desenrolou rapidamente o restante das gases, enquanto que a mãe quase fora de si urrava de felicidade e de medo também. Ela não estava entendendo nada e pensava que o demônio podia estar possuindo o corpo do seu filho. Enquanto o rapaz não falou com a mãe, ela não se acalmou. Finalmente, ela se prostrou aos pés de Yeshua, dizendo: verdadeiramente, você é Deus Altíssimo. Só Ele poderia devolver a vida ao meu filho. Bendito seja, Adonai. Adonai é grande. Adonai é magnânimo. As pessoas em volta começaram a se ajoelhar em volta de Yeshua, que logo viu o perigo de que estava prestes a acontecer. Se as pessoas o endeusassem, ele correria o risco de se tornar um herege, sujeito à pena de apedrejamento. Levantem-se e vamos juntos agradecer a Adonai.
Grande é o poder do Senhor que se compadeceu da viúva, levantando seu filho dos mortos, demonstrando que nosso Adonai é o Senhor dos vivos e não dos mortos. Bendito seja o seu santo nome. Todos se rejubilaram e oraram com Yeshua. Não endeusaram mais, porém divulgaram o feito, o que serviu para engrandecer ainda mais sua imagem pública de grande profeta. Alguns de seus discípulos ficaram tão impressionados que tiveram medo dele. Afinal das contas, quem era esse homem que fazia um jovem ressurgir dos mortos? Será um profeta? Ou o próprio Deus? E Yeshua, vendo-lhes os temores, explicou tudo o que acontecera. Entretanto, cada explicação exigia mais conhecimento, e ao invés de tornar os fatos claros, para alguns tornavam-se obscuros e para outros ininteligíveis, só fortalecendo a corrente de que o mestre podia, com apenas uma simples ordem, destruir o mundo com fogo e enxofre. Naim sofrerá uma modificação em 4 meses superior à de Cafarnaum. Tornara-se uma aldeia próspera e Jorim iniciou tendo grandes sucessos. No entanto, as forças reacionárias iniciaram seu trabalho insidioso. Aqueles que haviam se locupletado do roubo haviam ficado indignados com Yeshua. Quem era aquele estranho que viera modificar as coisas, impedindo que ganhassem honestamente suas vidas? Por outro lado, a tentativa de Yeshua, de modificar a conduta dos aldeões, esbarrou nos costumes e na tradição, assim como também nos fariseus, que logo viram no seu ensinamento amoroso um severo perigo à ordem constituída. Que estranho raciocínio tinham essas pessoas? Para elas, a lei era tudo. Deviam seguir ao pé da letra tudo que for estabelecido pelos cânones instituídos por volta do ano 400 a.C. por Ezra e pelos homens da grande assembleia, Ansei Hectares Knesset Hectares Gedolá. Yeshua não pregava nada contra a lei, mas dava maior ênfase ao amor universal, à gentileza entre os homens, ao aprimoramento das relações sociais e a uma maior amplitude mental, ao aceitar que outras pessoas diferentes pudessem também estar certas. Para esses homens restritos à lei, Yeshua era uma séria ameaça. Ele falava de Deus com tamanha blandícia, dando aos homens uma nova concepção de divindade, que passava a ser quase uma heresia. Os fariseus preferiam que o povo ficasse com o severo Yahvé ao gentil Deus de Yeshua. As multidões, de 4 a 5 mil pessoas, se reuniam nas montanhas de Naim para escutar Yeshua falar de sua nova ordem social, o reino de Deus, e da necessidade de se buscar uma renovação interna, através da força de vontade para se alcançar um comportamento irreprochável. E mais do que isso, Yeshua exigia que a mudança fosse bastante profunda de tal modo que até mesmo as intenções secretas, e os pensamentos perversos fossem rechaçados da mente através de uma estrita vigilância e de constantes orações. Orai e vigiai, dizia ele ao povo. E Yeshua atacava a diferença entre as pessoas, considerando que isso não era natural. Era uma ofensa a Deus, ele criara todos iguais. Não cabia ao homem comum emitir julgamentos a respeito dos demais, já que jamais teria todos os dados intrínsecos à pessoa. Todavia, reforçava o poder constituído, dizendo que era o único que poderia julgar os homens na terra, mas questionava o modo como eram feitos os julgamentos, sem que houvesse possibilidade de acusado defender-se completamente. A lei romana era muito bem articulada, mas não era aplicada na íntegra a todos. Os judeus eram julgados de forma ligeira pelos togados romanos, e quando eram ricos, eram julgados pelo Sanhedrin, que nunca aplicava a Torá de forma completa, sempre encontrando uma brecha para facilitar a vida do réu. Muitos desses que vinham escutar Yeshua voltavam para suas aldeias e iniciavam um proselitismo que nem sempre era bem entendido. Acreditavam que o reino de Deus era o mundo a vir, o Olam Hectares Bar, e exigiam dos nobres locais modificações na estrutura social como foram feitas em Cafarnaum, Tiberíades e Naim. Muitos dos campesinos, homens rudes, sem o devido polimento social,
Exigiam que os senhores feudais mudassem seus estilos de tratá-los, ameaçando-os com o fogo do inferno, dizendo que o Messias já estava entre eles. Tratava-se apenas de uma questão de tempo que o reino de Deus seria implantado e eles, os ricos, seriam devorados pela nova ordem como palha seca lançada ao fogo. Naturalmente, os ricos ficaram seriamente preocupados com tais ameaças, muitas feitas no calor das discussões, nas fogueiras da noite, sem a presença dos nobres locais, mas que seus olheiros levavam aos seus ouvidos, aumentando um ponto ou outro, para receberem recompensas mais polpudas. Muitos nobres foram se queixar ao Sanhedrin, denunciando Jesua como perigoso revolucionário, corruptor dos camponeses, prevaricador, bruxo e blasfemo. Enquanto estava em Naim, Almadon, o chefe da guarda de Herodes, havia enviado um dos seus mais bem-sucedidos espiões para vigiar Jesua. Por sua vez, Pôncio Pilatos tinha um espião infiltrado entre a guarda de Almadon e sabia de tudo o que aquele homem fazia. Quando soube que o chefe da guarda enviara um espião para vigiar Jesua, ele também fez o mesmo. Queria saber o que aquele profeta taumaturgo representava. Seria mais um zelote. Se fosse, ele o levaria à crucificação, e desta vez, ele não seria mais espoliado em seu direito de crucificar um agitador político ou um revolucionário, como fora com Yoxanã, o Batista. Os dois espiões vieram por caminhos diferentes. Nenhum nem outro se conheciam. Entraram em dias diferentes em Naim. Os dois agentes secretos se miscuíram, astutamente, entre os inúmeros trabalhadores que foram atraídos pelo novo surto de riqueza proveniente dos novos arranjos nas relações de trabalho. Ninguém jamais desconfiou deles. Após a morte de Yoxanã, o Batista, Iuda Iscariotes foi até a aldeia de Cafarnaum à procura de Jesua. Lá, foi informado que ele estava em Naim. Tomou a direção daquela cidade, chegando 2 dias depois, procurando logo pelo mestre. E Jesua, que o conhecia, o recebeu com gentileza e, em poucos dias, Iuda Iscariotes estava perfeitamente integrado em sua equipe. Em breve, tornar-se-ia o tesoureiro do grupo, tendo administrado com grande proficiência os nem sempre parcos recursos, que eram doados, por admiradores generosos. E Jesua e seu grupo resolveram voltar para Cafarnaum. Era a época da pesca e já haviam abusado da hospitalidade de Jorim. O nobre local tinha uma verdadeira fascinação por Jesua. Amava-o como a um irmão, venerava-o como um pai e sentia-se protegido pelo seu imenso poder como se fosse seu filho. Não queria que partisse, mas sabia que o mestre não pertencia ao aluno. E Jesua dirigiu-se para Nazareta a pedido da mãe. Ela queria ver seus outros filhos. E Jesua sentiu amorosamente. Nazarete continuava pachorrenta como sempre, e nem mesmo a chegada de Jesua e seu grupo de quase 20 pessoas mudou a lenta rotina da aldeia. Miriam foi até a casa e abraçou os filhos e filhas. Iosepe já andava às turras com Jacob, ele tinha um gênio difícil. Além disso, desconfiava de todos. Acreditava que o irmão mais velho vivia lhe tirando a primazia das coisas. Ele era rabugento, rixento e extremamente violento, destoando do restante da família. Jesua o abraçou sem reservas, mas ele o fez novamente de forma mecânica, quase com certo asco do primogênito. Já Miriam estava exultante de estar junto com todos os filhos. Nazarete soube da chegada do mestre, mas reconhecendo nele o antigo e quieto Jesua, o filho ausente do carpinteiro Iosepe, quase ninguém o procurou para tratar de doenças. Os poucos que apareceram, menos de meia dúzia, foram recebidos por Jesua e seu grupo, que numa sessão improvisada de imposição de mãos cuidou dos presentes, obtendo algumas melhoras. Não houve nenhum feito de grande envergadura que pudesse ter mobilizado a cidade. Nenhum louco, cego, surdo ou leproso fora curado. Apenas doenças de pequena monta. Nazarete não tinha sido tomada pela fé que cura, que transforma, que modela e regenera.
Ainda era uma cidade possuída pela tradição e pelo preconceito. 2 dias depois, foram todos à sinagoga, e uma multidão de pessoas de Nazarete foi conhecer o famoso taumaturgo e ficaram frustrados ao verem que se tratava de Jesua. Não era ele o filho do carpinteiro e seus irmãos não habitavam entre eles. Então por que deveria ser assim tão especial? Então, ele não podia ser o Messias. No meio do culto, o velho sacerdote vasculhou entre os rolos que estavam sobre o altar e sem olhar muito, escolheu um ao acaso e chamou para ler o trecho. Fez um silêncio acachapante na sinagoga. E Jesua levantou-se, cumprimentou humildemente como se deve fazer a um ancião, cobriu a cabeça com o talit, tomou o rolo das mãos do rabino e leu com voz alta, forte, magnética, o capítulo 61 do livro de Isaías, sobre a Boa Nova. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade, proclamar um ano de graças da parte do Senhor, um dia de vingança de nosso Deus, consolar todos os aflitos, dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Então os chamarão as azinheiras da justiça, plantadas pelo Senhor para sua glória. Reconstruirão as ruínas antigas, reerguerão as relíquias do passado, restaurarão as cidades destruídas, repararão as devastações seculares, virão estrangeiros apacentar vosso gado miúdo, gente de fora vos servirá de lavradores e vinhateiros, a vós chamar-vos-ão sacerdotes do Senhor, de ministros de nosso Deus sereis qualificados. Vós vos alimentareis com as riquezas das nações, e brilhareis com sua opulência. Já que tiveram parte dupla de vergonha e tiveram como quinhão opróbrios e escarros, receberão em sua terra parte dupla de herança, e a alegria deles será eterna. Porque eu, o Senhor, amo a equidade, detesto o fruto da rapina, por isso vou dar-lhe fielmente sua recompensa, e concluir com eles uma aliança eterna. Sua raça tornar-se-á célebre entre as nações, e a sua descendência entre os povos, todos, vendo-os, reconhecerão que são a abençoada raça do Senhor. Com grande alegria eu me rejubilarei no Senhor e meu coração exultará de alegria em meu Deus, porque me fez revestir as vestimentas da salvação. Envolveu-me com um manto de justiça, como um novo esposo cinge o turbante, como uma jovem esposa se enfeita com suas joias. Porque, quão certo o sol faz germinar seus grãos e um jardim faz brotar suas sementes, o Senhor Deus fará germinar a justiça e a glória diante de todas as nações. Terminada a leitura, Jesua olhou para a assistência, que aguardava seus comentários, e, aos poucos, ele foi falando, citando as passagens mencionadas. Ouçam, ó homens de Nazarete, ouçam as palavras de Isaías, que nos prega que virá o dia em que esta terra tornar-se-á um lugar de justiça. Como bem diz o profeta, Deus, nosso Pai, abomina o fruto do roubo, da astúcia, da rapina sobre órfãos, pobres e viúvas. Ai daquele que fera justiça, pois virá o dia em que terá que pagar tudo o que se apropriou de forma indevida. A boa nova citada neste capítulo de nosso grande profeta Isaías é que haverá no futuro um mundo melhor. No entanto, o que falta aqui mencionar é que este reino de Deus não é um lugar perfeito, e sim um local onde as imperfeições serão combatidas através da justiça, do entendimento, da fraternidade, com o intuito de se atingir a prosperidade. Um certo vozerio se fez ouvir no fundo da sala, onde estava Eusébio, seu irmão, e Jesua levantou os olhos para aquele local, indagando-se o que poderia estar acontecendo. Um dos amigos de Eusébio, que fora previamente instigado por ele, questionou Jesua: com que autoridade você fala de assuntos de Deus? Por acaso ele lhe deu competência para falar no nome dele? E Jesua respondeu-lhe calmamente: não faço mais nada do que repetir as palavras de Isaías.
Se alguém deve ser questionado, deve ser o profeta que escreveu essas candentes palavras. No entanto, eu lhe digo que, em verdade, qualquer homem que traz o amor no seu coração, fala a língua de Deus. Qualquer homem que considera todos como parte de sua família é um homem que fala a língua de Deus. Olho e vejo em volta de mim as senhoras como se fossem minha mãe, os anciões como se fossem meu pai, as crianças como se fossem meus filhos e os de minha idade, como irmãos e irmãs. Dedico a todos um grande amor. Não falo por autoridade de Deus, mas sim pela autoridade conferida pela fraternidade. O mesmo homem adiantou-se e redarguiu de forma severa: você não passa de um canastrão. Fala em autoridade da fraternidade, mas isso não existe. Você é apenas o filho do carpinteiro de nossa cidade. Você saiu desta cidade, embrenhou-se pelo mundo, e agora volta cheio de empáfia. Desça desse púlpito, senão o arrancarei à força. E Jesus olhou com tristeza nos olhos e respondeu-lhe: a sinagoga é pública para todos os judeus. É a extensão do sagrado templo de Jerusalém. Quando um homem é convidado a ler um trecho da Torá e lhe permitem seus próprios comentários, os outros devem se abster de insultos e admoestações. No entanto, não estou aqui para vociferar, nem redarguir indefinidamente. Nada me espanta, porquanto ninguém é profeta em sua própria terra. Quando alguém está doente, deve procurar um médico. Vocês gritam sem razão, urdidos que foram e enganados que estão. Alguns homens da turma de Eusebe começaram a gritar: fora, fora. Se você é médico, cure-se. Se você é um profeta, vá profetizar suas desventuras em outro lugar. Shimon e mais alguns discípulos levantaram-se e começaram a discutir de volta. Um grande vozerio se fez na sinagoga. Um dos homens tirou uma espada e veio na direção de Jesua, desejando feri-lo de morte. Ele viu quando se aproximou, no entanto Talma, mais rápido do que os demais, sacou de sua espada e aparou o golpe, e retribuiu o ataque com uma forte cutilada no antebraço do atacante, fazendo-o gritar e largar a arma. A balbúrdia no interior da sinagoga tornou-se intolerável. As mulheres e muitos dos homens corriam para fora do local, atropelando-se, e vários caíram no chão, sendo pisoteados pelos que vinham atrás. E Jesua saiu da sinagoga por uma saída lateral, junto com seus discípulos. Os amigos de Eusebe saíram pela porta principal e ajuntaram-se para atacar o pequeno grupo de Jesua. Naquele momento, ele orou fervorosamente aos céus para que nada acontecesse. Não tinha medo do ataque, nem da morte, mas não queria ver ninguém ferido. Sabia que fora a antipatia gratuita de Eusebe que engendrara tudo aquilo, porém não estava amargurado com o fato. Sabia que os piores inimigos são aqueles que estão mais próximos de nós. Naquele momento, Samangelaf apareceu-lhe e disse-lhe para que saísse pela saída sul da cidade, passando perto de seus atacantes. E Jesua obedeceu e deu ordens aos seus amigos para que fossem na direção mencionada. Samangelaf e uma falange de espíritos volitaram, passando por cima do grupo de atacantes, constituído de 30 e poucos homens, cobrindo-os com um grande véu feito de fluidos espirituais. Os atacantes sob o comando de Eusebe estavam se agrupando, e perderam alguns segundos em discussões estéreis quanto à direção a seguir. Após confabularem, dirigiram-se rapidamente para a saída oeste da cidade, porquanto seria lógico que Jesua saísse por lá para atingir Cafarnaum. Os dois grupos passaram a 30 metros um do outro e não se viram. Os atacantes, porque estavam sob uma espécie de letargia provocada por Samangelaf e os seus obreiros, e o grupo de Jesua, porque estava em fuga. A história toda marcou Jesua. Posteriormente, quando chegaram em segurança em Cafarnaum, ele pôde refletir com calma e concluir que suas palavras deviam ser extremamente medidas no futuro. Não devia aceitar convites para ler trechos da Torá, havia o risco de ser mal interpretado. Deveria se restringir às suas parábolas e quando estivessem seus inimigos escutá-lo,
Ele deveria se tornar ainda mais hermético, e, posteriormente, a sós, com seus discípulos, ele explicaria suas ideias. Zebedeu estava impressionado com o relatório que seu amigo Jorim lhe fizera. Não esperara resultados tão sólidos em tão pouco tempo e numa de suas viagens a Cesareia, comentou com outro amigo sobre os fatos ocorridos em Naim. Este amigo chamava-se Salomão de Guisala, um nobre rural, saduceu e de sólida fortuna. Jorim estava também à mesa e reportou maravilhas de Jesua, o que fez Salomão de Guisala querer conhecê-lo ainda mais. Ele tinha extensas terras na região de Guisala e estava ansioso para testar tais métodos de trabalho em suas propriedades. Zebedeu ficou de conversar com Jesua e marcar uma ida até Cesareia. A época da pesca ocupava todo mundo, e, desta vez, o mar da Galileia fora de inacreditável abundância. Numa das noites, Shimon, André e sua equipe de mais 2 homens haviam se afastado demais e não retornaram na hora marcada. Jesua não sabia do fato, estivera trabalhando na carpintaria, preparando um móvel que Miriam havia solicitado. Deitou-se cedo, pois estava exausto. Perto das 10 horas da noite, um vento forte começou a soprar, logo seguido de chuva e o barco de Shimon começou a ser empurrado cada vez mais para longe de Cafarnaum. O mar ficou encapelado e as ondas começaram a molhar os barqueiros, entrando muita água no interior do barco. O naufrágio era iminente. Deste modo, Shimon, que mesmo sendo um homem zarrão, não era um modelo de coragem, começou a se maldizer e, com o coração em disparada, iniciou uma plangente prece a Deus, clamando também por Jesua, cria que ele era um ser sobrenatural com poderes mágicos, podendo ajudá-lo nesta hora tormentosa. Os guias espirituais escutaram os gritos assustados e as preces desesperadas dos homens e se movimentaram. Um grupo procurou acalmá-los. Outro grupo procurou o chefe do setor para que fossem mobilizados os dementais dos ventos de forma a amainar a tempestade. A morte impendente de Shimon e André alijaria o grupo de Jesua de uma forte liderança, e Samangelaf, sabendo do fato, mobilizou-se imediatamente. Samangelaf deslocou-se até onde estava repousando o espírito de Jesua, liberto temporariamente dos liames físicos, e o levou gentilmente até onde estava Shimon. E Jesua, completamente desperto e ciente de tudo, volitou sobre o mar da Galileia. Em segundos, alcançaram um pequeno barco que estava periclitando entre vagas altas e ameaçadoras. E Jesua diminuiu sua velocidade deslizando suavemente sobre o mar enfurecido, aproximou-se da embarcação. Shimon e André o viram chegando. Ficaram atônitos e paralisados de medo. Não havia dúvidas de que era o mestre, mas como podia ele andar sobre as ondas? De que forma poderia ele estar ali a milhas de distância de Cafarnaum? E Jesua estava sendo visto pela vidência dos 2 discípulos. E Jesua subiu a bordo e levantou as mãos para os céus pedindo, por sua vez, que o temporal se acalmasse. Shimon e André estavam absolutamente petrificados de terror e não conseguiam crer no que viam. Neste instante, o chefe do setor espiritual receberá ordens dos seus superiores para controlar a tempestade. Imediatamente, comandou a uma dúzia de vigilantes de expressão animalizada, quase embrutecidos, e eles saíram, voando, levando mais de 10.000 espíritos dementais, como se fosse uma manada. Eles pareciam um verdadeiro enxame de almas, formando uma espécie de parede, que indo de encontro ao vento que vinha do distante Mediterrâneo, bloqueava o furor da tempestade. Os dementais usados eram almas tão rudimentares que nem sabiam o que estavam fazendo. Os seus guias eram antigos demônios em fase de recuperação. Eram, portanto, almas ainda em fase humana de evolução, verdadeiros vaqueiros de dementais, levando-os em grupos para fazer importantes trabalhos na natureza. Em poucos minutos, o mar acalmou-se, pois o vento havia mudado de direção, e o barco dirigiu-se celeremente para Cafarnaum.
Os demais membros da tripulação estavam tão assustados que nem viram Shimon e André bestificados, olhando para um ponto distante, e nem tiveram a evidência do mestre entre eles. O barco atracou quase de madrugada e já havia mais de uma hora que Jesus havia deixado em alto mar. Sua partida fora tão rápida que Shimon e André saíram de seu estupor e ficaram olhando um para outro com a cara mais aparvalhada possível. Ao chegar em Cafarnaum, trocaram impressões e concluíram que o mestre estivera entre eles, acalmando a tempestade, tendo andado sobre as águas. Foram procurá-lo assim que chegaram e o encontraram desperto na porta de sua casa. Ele abraçou-os e confirmou: estivemos juntos no mar, mas não contem isso para ninguém. Já temos bastantes inimigos e não quero que pensem que eu sou um feiticeiro. Não deem armas aos nossos adversários. Shimon e André concordaram em nada falar, mas alguns anos depois, contaram suas versões levemente distorcidas pelos anos e pelas lendas. Os discípulos mais próximos já sabiam do fato e se maravilhavam enormemente com tudo aquilo. Zebedeu chegou da capital Galileia, e foi procurar Jesua, contando que Salomão de Gizala, nobre da região do mesmo nome, desejava falar com ele em Cesareia. Como era a época da pesca, eles determinaram que só iriam em Jesua com Judá Iscariotes, Talma e o próprio Zebedeu com seus 5 guarda-costas costumeiros. Marcaram para partirem dentro de uma semana. Zebedeu tinha muito a fazer em Cafarnaum. No decorrer daquela semana, Jacob, irmão de Jesua, saiu de Nazarete e chegou a Cafarnaum à procura da mãe e dos irmãos. Havia tido uma séria discussão com Iosepa a respeito de várias coisas, entre elas o ataque a Jesua e também em relação à carpintaria, e resolveu sair da cidade. Não sabia se devia lutar pela propriedade ou deixá-la para o irmão que demonstrava maus bofes. Deveria levá-lo à justiça ou deixar o assunto em paz. Conversou inicialmente com a mãe e ela aconselhou-o para que fosse falar com Jesua. Encontrou-se com o irmão, beijando humildemente como devia ser sua obrigação ao primogênito. Explicou-lhe tudo o que acontecera e Jesua lhe respondeu: você agiu com sabedoria, meu amigo e irmão Jacob. Não devemos nos indispor com os outros, a não ser que seja absolutamente impossível evitá-lo. No entanto, se você estiver andando na rua e encontrar um cão a ladrar para você, o que você deve fazer? Você cai de 4 e ladra de volta até que um dos dois desista. Ou você se afasta prudentemente, antes que seja mordido? O irmão riu da figura de retórica que Jesua criara para elucidar seu ponto de vista, mas sua mente estava fixa na perda da carpintaria. Tenho pena de deixar um negócio a qual me dediquei por tanto tempo. Minhas mãos estão calejadas do esforço que despendi. O que devo fazer? Devo levar meu irmão às barras do tribunal? Existe sempre a lei que deve ser obedecida. Você tem o direito e deve procurar defendê-lo perante os juízes. No entanto, neste caso específico, creio que agiu com sabedoria. A carpintaria sem sua arte não é nada. Você carrega sua sabedoria e sua profissão dentro de você. Esta, sim, é a verdadeira riqueza, o conhecimento. Trata-se de uma fortuna que nenhum ladrão poderá lhe roubar, nem nenhuma traça poderá corroer. Instale-se aqui onde desejar, com o suor do seu rosto e os calos de sua mão, você viverá em paz em qualquer lugar, desde que a paz esteja dentro de você. Jacob ficou absorto e concordou com a tese do irmão. Não iria entrar na justiça contra o outro irmão e montaria seu negócio em Naim, que prosperava a olhos vistos e precisava de mais carpinteiros. E Jesua partiu somente com Talma e Zebedeu acompanhados de sua guarda, para Cesareia, ao encontro de Salomão de Gizala, que o aguardava impaciente. Começaria uma nova etapa para Jesua, sua doutrina ia começar a se alastrar pela Galileia. Capítulo 4. Salomão de Gizala já ouvira todos os prodígios a respeito de Jesua, mas resolvera testá-lo. Na sua casa de Cesareia, onde o luxo sobrava,
Os vinhos raros eram avidamente bebidos e as comidas finas eram deglutidas por amigos de várias procedências. A sua família não punha os pés. Ficavam em Guizala, pequena aldeia perdida na Galiléia, numa bela casa. Em Cesareia, metrópole romana, ele ficava perto do poder, de onde embarcava especiarias para Roma, e mantinha uma mulher mundana a preço de ouro. Tratava-se de uma filha de uma escrava proveniente da Lícia, da cidade de Patara, na Ásia Menor. Era uma meretriz belíssima, de idade próxima aos 23 anos, com um rosto de divina beleza, olhos claros e doces como mel, cabelos encaracolados, fartos, castanhos dourados que, ao refletirem os raios do sol, mostrava-se em tom quase vermelho fogo. Sua altura atingia 1,70 m, sua boca era vermelha como uma maçã e quando sorria, duas covinhas se desenhavam nas suas faces rosadas. Tratava-se de uma mulher magnífica de nome Lívila. Desde os 14 anos que era obrigada a vender seu corpo para sobreviver, sendo propriedade de um rico mercador grego, que a prostituía sem pudor. Salomão de Guizala mandou que se vestisse como a mais conservadora das mulheres, e que ficasse o mais escondida possível. Em determinado momento do ágape, ela deveria proceder a um certo ritual com seu convidado. O anfitrião explicou tudo o que devia ser feito e combinou um régio pagamento à prostituta. Iesua chegou e foi recebido por Salomão com certa reserva. O próprio dono da casa não sabia se estava recebendo um embusteiro ou um deus. Queria ter a certeza de que não era um trapaceiro antes de lhe confiar partes de sua terra. Iesua sentiu que havia algo de errado na atitude do homem. Não havia a mesma cordialidade que tivera em outros lugares. Seus sentidos aguçaram-se e pouco depois viu um espírito feminino com todas as características de uma prostituta, andando de um lado para outro, com as mãos na cintura em sinal de deboche e rebeldia. Iesua imaginou que aquele espírito devia estar acompanhando alguma pessoa do local. Alguns minutos depois, 2 guardiões aprisionaram-na sem grandes esforços e a retiraram do ambiente. Lívila acompanhava a conversa atrás de um biombo e, gradativamente, à medida que escutava as falas candentes daquele homem de beleza incomparável, foi-se tomando de viva emoção. Como fala bem! Como se expressa com clareza! Que elegância e nobreza! A jovem não pôde deixar de se sentir terrivelmente atraída por aquele homem. Começou a devanear sem, entretanto, perder cada palavra daquele ser amorável. Jamais seria aceita por este homem. Não passo de uma rameira que se deita com os homens por dinheiro. Como poderei me tornar digna de lhe desatar os nós das sandálias? Isso nunca será possível. Ele é um nobre, um verdadeiro Deus, um potentado. Jamais olhará para mim. Naquele momento, Salomão, querendo aplicar-lhe o teste, fez um sinal, um gesto quase imperceptível, previamente combinado com Lívila. Mas a moça já não estava mais sob a influência mental do espírito feminino que fora capturado pelos guardiões, e estava sob o poder de Iesua, que havia, involuntariamente, fascinado. Ela se encontrava num estado mental perigoso, queria ser admirada e amada por um homem nobre como Iesua, desejava se tornar uma mulher de bem, constituir família e abrigar em seus seios tenros filhinhos que Deus lhe enviaria, mas sendo quem era, seu futuro era sombrio e sem esperanças. Ela saiu de trás do biombo que a escondia e prostrou-se aos pés de Iesua. Não era essa a ideia de Salomão. Ele desejava apresentá-la como sua filha e ela deveria ungir seus cabelos com óleos. Deste modo, Salomão saberia se Iesua era ou não um homem santo. Se fosse um profeta proveniente de Deus, ele saberia rechaçar a impostora e impedir que os óleos fossem derramados na sua cabeça por uma abominável picadora. Contudo, a moça estava chorando enquanto passava os finos óleos nos pés de Iesua. Extravagante situação, o homem permitia e afagava gentilmente as madeixas da moça, consolando-a com palavras doces. Uma intuição passou pela mente de Iesua, e num ótimo,
Avisadas pelos guias mentores do próprio Salomão de Gizala, ele entendeu a cilada a que fora levado. Salomão, por sua vez, pensava, não foi isso que eu queria, mas o efeito é o mesmo. Ele está permitindo que uma pecadora o toque. Ela o está tornando impuro. E Jesua, quase podendo ouvir suas palavras, olhou com doçura e lhe disse, houve homens que me escutaram e creram nas minhas palavras, não porque sou um profeta de Deus, mas porque falo coisas sensatas. No entanto, há aqueles que necessitam de provas e pedem evidências. Usam de ardis desnecessários. Não os culpo. Pelo contrário, eu os